Eu encaminhei para vocês os nossos slides também da aula de hoje, né? Boa noite, Tamara. Referente, então, a nossa, mais um ponto da nossa união estável, né? A gente está trabalhando a nossa união estável desde a terça-feira da semana passada, e hoje a gente vai falar sobre alguns efeitos no âmbito pessoal e no âmbito patrimonial também em relação à união estável. É um ponto muito interessante no meu ponto de vista. Querendo ou não, a gente já comentou algumas questões sobre contrato de convivência, eu sei que já foi comentado, pelo menos, mas é nítido que a gente vai dar uma profundidade um pouquinho maior na nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou compartilhar o slide com vocês, e aí nós começamos, perfeito? Acho que já está aparecendo aí, né? Como eu estou no notebook hoje, já está aparecendo. Bem, então, gente, hoje, obrigado, Sayuri. Então, hoje nós vamos falar um pouco desses efeitos pessoais e patrimoniais referentes à nossa união estável, a começar pelo primeiro efeito pessoal da união estável, que está enunciado no artigo 1724 do Código Civil, que é um rol, na verdade, dos deveres referentes à união estável, né? É nítido que nós temos os deveres referentes ao casamento, que é uma regra prevista no artigo 1566 do Código Civil, mas nós também temos os nossos deveres em relação à união estável. Sobretudo, então, esse artigo 1724 vai colocar para nós o dever de lealdade, o dever de respeito ao outro companheiro, aqui em sentido genérico, dever de mútua assistência, sendo compreendida em assistência moral, afetiva, patrimonial, sexual e espiritual, mesma coisa que nós já tratamos, né, a gente vai fazer a diferenciação, né, e dever de guarda, sustento e educação em relação aos filhos. Todos esses deveres nós já estudamos, porque eles estão englobados dentro desse rol do artigo 1566 do Código Civil, que diz respeito aos deveres do casamento. Mas, quando a gente compara o artigo 1566 do artigo 1724 do nosso Código Civil, a gente vai encontrar duas diferenças, tá? Como eu destaco para vocês no slide, né? Primeira diferença em relação à ideia da fidelidade. No casamento, nós temos o dever de fidelidade de forma expressa no rol ali do 1566 do Código Civil. Perfeito? Já aqui, no nosso artigo 1724 do Código Civil, que vai enunciar os deveres da união estável, não existe nenhuma menção em relação ao dever de fidelidade. Desculpa, exatamente, ao dever de fidelidade. Fala somente em relação ao dever de lealdade, mas não fala absolutamente nada em relação à fidelidade. O que isso pode representar para nós, né? Uma ideia de que a união estável, ela, entre aspas, é mais flexível do que o casamento. Como eu destaco para vocês no slide, pelo senso comum, pelos ditos, a lealdade vai englobar a fidelidade. Ou seja, a fidelidade é uma espécie de um gênero lealdade, mas não necessariamente isso vai ser o que vai predominar. Por quê? Porque na união estável existe sim uma maior liberdade em relação aos companheiros. Então, existe, como não há a previsão expressa desse dever de fidelidade, existe sim um dever ali, aliás, desculpa, uma possibilidade de maior autonomia dentro dessa relação, dentro dessa união estável, perfeito? O que vai diferenciar, portanto, no primeiro momento do casamento é, de fato, a inexistência do dever de fidelidade nas uniões estáveis, beleza? Segundo aspecto, o casamento, ele exige a ideia de mora uxório, como nós já pontuamos, a ideia de coabitação. É nítido que lá no casamento isso está evoluindo também, existem inúmeros casais que hoje estão plenamente casados, que não coabitam sob o mesmo teto, e isso não tem nenhum problema, às vezes por uma relação de trabalho, às vezes por uma relação de um concurso próprio de vontades, e isso acabou evoluindo. Mas lá no casamento nós tínhamos sim esse dever de coabitação, que é o dever do mora uxório, ou seja, de coabitação sob o mesmo teto, que aqui não é mais exigido
para união estável. É nítido que nós temos a súmula 382 do STF, que fala que também se aplicaria a união estável a ideia de mora uxório, mas como a gente já destacou para vocês nas nossas outras aulas, isso hoje está superado. Então, a ideia de morar, coabitar sob o mesmo teto, hoje ela se mostra, assim, perfeitamente superada, beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui. Perfeito. Então, deixa eu só ligar o ar, aproveitar para ligar o ar também. Então, nós temos essa primeira diferenciação dos efeitos pessoais em relação à nossa união estável, quando comparados ao casamento, né? É nítido que nós estudamos aqui as questões referentes ao nosso casamento, mas aqui nós temos a ideia, portanto, dessas diferenciações inaugurais em relação a essas duas entidades familiares, né? Tanto o casamento quanto a união estável, como vocês bem sabem, aqui elas se apresentam para nós como ambas entidades familiares, perfeito? Então, avançando, né? Sobre os direitos patrimoniais. Então, nós falamos as questões pessoais, né, de ordem da órbita pessoal, e agora em relação à ordem patrimonial. A ordem patrimonial é um ponto muito interessante, eu acho extremamente fascinante, porque nós temos lá um comando, uma cláusula geral, que está prevista no artigo 1725, que vai falar para nós que na união estável vai ser aplicado, a via de regra, o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, o nosso regime supletório, o nosso regime legal, se não existir uma prévia com um prévio contrato escrito, né, entre os companheiros. Esse contrato escrito é aquilo que a gente já denominou, eu já apontei para vocês, que é o nosso chamado contrato de convivência. Esse contrato de convivência é um contrato formal também, tá? É um contrato que vai poder alterar as relações patrimoniais desse casal, ou seja, vai poder mudar a ideia do regime da comunhão parcial de bens para união estável. O que a gente tem que pensar aqui é assim, uma igualdade muito próxima em relação ao nosso pacto antinupcial, que era a modalidade de alteração das questões patrimoniais para o nosso casamento. Aqui na união estável, o contrato de convivência nada mais vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, do que o nosso pacto antinupcial do casamento. Entendeu? Ou seja, pode ser que altere o regime de bens na união estável? Pode. Mas salvo se houver um contrato escrito entre os companheiros na regra do caput do 1725 do Código Civil. Perfeito? Mas isso não é tão simples assim. A gente precisa aprofundar e eu faço 3 observações em relação ao artigo 1725. Primeira observação é que o contrato é o nosso chamado contrato de convivência, e esse contrato ele pode reconhecer a união estável e, ao mesmo tempo, ele pode também pactuar quanto ao regime de bens, ou seja, pode optar por outros regimes de bens que não seja o da comunhão parcial, beleza? Ou seja, as partes podem estabelecer outras duas modalidades, que é a comunhão universal de bens e o da separação de bens, lembrando, então, que seria a separação absoluta ou a separação total, né? A separação convencional de bens e a comunhão universal. Dentro do contrato, portanto, de convivência, poderia fazer essa alteração. Povo, tem que lembrar que as causas suspensivas, as causas impeditivas em relação ao casamento, hoje elas também são aplicadas aqui, via de regra, para a nossa união estável. Então, por exemplo, constituir união estável acima de 70 anos, via de regra, o regime será o da separação legal ou obrigatória de bens, como a gente já estudou nas nossas outras aulas, perfeito? Mas o que eu estou querendo posicionar aqui para vocês é que, de fato, é plenamente possível estipular um regime da separação convencional de bens na união estável, mas se faz necessário, portanto, a existência deste contrato, que é o nosso chamado contrato de convivência, perfeito? Para destacar para vocês um breve trecho em relação ao julgado de 2016 de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que fala para nós, o pacto de convivência formulado em particular pelo casal, na qual se opta pela adoção
da regulação patrimonial da futura relação consímio ao regime da comunhão universal é válido desde que escrito. Perfeito? E dentro desse sentido, nós temos o enunciado 30, aprovado no 12º Congresso Brasileiro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é no ano de 2019, recente, que fala para nós que nos casos de eleição de regime de bens diverso do legal na união estável, é necessário contrato escrito a fim de assegurar eficácia perante terceiros. Beleza? Então, os conviventes podem ainda escolher um regime misto, como é feito lá no nosso casamento também. Mas esse negócio celebrado não pode, sob nenhuma hipótese, afastar a existência da união estável, que foi o que a gente falou na nossa aula passada, nosso tenebroso contrato de namoro, né? Você não pode afastar a existência da união estável mediante um contrato. Isso é uma regra que está envolvida dentro de um princípio, que é indúbio para a família, que, na verdade, se de fato existe a união estável, esse contrato não pode hoje afastar, sob nenhuma modalidade, a união estável, perfeito? Então, contrato de namoro, cuidado. Quer mudar? Novamente, façam o reconhecimento dessa união estável dentro desse contrato de convivência, estipulem ali, se a questão é patrimonial, o regime da separação absoluta, ou seja, são convencional de bens, beleza? Então, em caso de dúvidas em relação à situação fática, existe ou não união estável, vai ser guiada pela máxima indúbio pro família, beleza? Então, na dúvida se tem ou não união estável, vai ser caracterizada união estável. E além disso, esse contrato de convivência é possível sim elaborá-lo por escritura pública. Sempre recomendo que faça por escritura pública. Tá? Sempre recomendo que faça por escritura pública. Enfim, tem várias questões por trás disso, mas é sempre recomendável que se faça por escritura pública, que é muito mais difícil de você arguir qualquer nulidade, algo nesse sentido, mediante uma escritura pública. E também é possível ali registrar essa escritura pública dentro do cartório de imóveis, caso exista ali alguns bens imóveis pertencentes a um dos companheiros ou, enfim, desses conviventes, beleza? Também como é feito no pacto antinupcial. Então, existe uma semelhança muito, muito, muito grande, é muito tênue a linha de distinção em relação ao pacto antinupcial do contrato de convivência, mas aqui nós temos, então, o nosso contrato de convivência como uma possibilidade de plena publicidade do ato e de plena, enfim, divulgação perante terceiros em relação a esta questão, beleza? Então, tem muita gente que faz hoje a escritura pública, registro no nosso cartório imobiliário, e hoje, por uma curiosidade, eu destaquei para vocês que existe um nome para isso, que é a união estável qualificada, ou até mesmo uma superconvivência, porque, na verdade, a gente sabe que, na maioria dos casos, essa união estável, ela possui uma informalidade muito grande. Então, vamos imaginar, a pessoa tem um acordo verbal de que está estabelecido que a dela é dela, o que é meu é meu. Mas, na verdade, seria uma separação convencional de bens, mas é com um contrato verbal. Não é permitido, né, dentro dessa questão, um contrato verbal. Então, essa superconvivência busca, na verdade, estabelecer regras praticamente, efeitos praticamente iguais ao do casamento, e hoje é o que se recomenda, eu sempre recomendo para os meus clientes de forma profilática até, para eventuais problemas futuros, beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui, voltando no caput do 1725, ó. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, vírgula, no que couber, vírgula, o regime da comunhão parcial de bens. Aqui a gente tem a segunda observação, né? Que apresenta, por exemplo, para o professor Álvaro Vilar Azevedo, professor da USP, que vai falar, tá, o que, que é este no que couber? Este no que couber, que foi criado pelo próprio professor Álvaro Vilar Azevedo, vai significar que a nossa união estável institui verdadeiro condomínio entre os companheiros. Beleza? O que isso quer dizer, né? A gente vai se filiar dentro de uma corrente doutrinária, a partir de agora, que vai falar que essa expressão somente afasta a aplicação das regras incompatíveis da comunhão parcial de bens à união estável. O que a gente quer dizer aqui para vocês?
Não vai se aplicar à união estável, por exemplo, a exigência de outorga conjugal prevista no artigo 1647 do Código Civil. Ou seja, outorga conjugal, outorga marital, outorga uxória, enfim, não seria aplicado aqui para a nossa união estável. Mas o que aconteceu? STJ, no primeiro momento de 2006, falou que, na verdade, exigia a outorga uxória, que seria, na verdade, não outorga uxória, mas outorga convivencial, ou seja, quando existia, portanto, uma união estável, mesmo no que couber, estando previsto lá no 1725, iria se aplicar, sim, a necessidade da anuência do companheiro em relação à eventual alienação de um outro bem do outro companheiro, perfeito? Então, em 2006, no primeiro momento, o STJ falou que era, sim, necessária a outorga convivencial. Mas, mais recentemente, nós tivemos um outro caso, isso em 2014, afastando essa necessidade da outorga conjugal. Beleza? Aqui dentro desse voto que foi feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, nós temos alguns pontos interessantes, eu queria destacar de forma bem breve para vocês. Ó, ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, é válida a fiança prestada por um dos conviventes sem autorização do outro. Isso porque o entendimento de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Súmula 332 do STJ. Conquanto seja aplicável ao casamento, não tem aplicabilidade em relação à união estável. De fato, o casamento representa, por um lado, uma entidade familiar protegida pela Constituição Federal e, por outro lado, um ato jurídico formal e solene, talvez o mais formal e solene do nosso ordenamento, do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico. A união estável também é uma entidade familiar amparada pela Constituição, mas ali vai se diferenciar do casamento em relação à concepção deste como um ato jurídico formal e solene. E aí ele conclui aqui, ó, aliás, nunca se afirmou a completa e inexorável coincidência entre os institutos de união estável e do casamento, mas apenas a inexistência de predileção constitucional ou de superioridade familiar do casamento em relação a outra espécie de entidade familiar. Sendo assim, apenas o casamento e não a união estável representa esse ato jurídico cartorário e solene que gera a presunção de publicidade do Estado Civil dos contratantes, atributo que parece ser a forma de assegurar a terceiros interessados ciência quanto a regime de bens, estatuto pessoal, patrimônio sucessório, etc. Então aqui a gente tem um ponto interessante, porque fica a dúvida, né? Vamos imaginar que dentro dessas uniões estáveis, que são essas superconvivências, união estável qualificada, em que existe um contrato de convivência, esse contrato de convivência, além de lavrado lá no tabelionato de notas, é levado a registro no cartório de imóveis, que garantiu uma publicidade plena para o ato. Será que, dentro dessas modalidades de uniões estáveis, seria necessário essa outorga convivencial ou não? Então, assim, são casos que, dentro do plano prático, precisa ser discutido. No meu ponto de vista, sim, porque aí sim nós temos atos solenes, atos formais, que por mais que não se exija dentro da união estável, foram feitos pelas partes, né? Então, foi dada uma publicidade e a pessoa que está, por exemplo, recebendo esse bem imóvel como penhor, como alguma garantia de uma eventual dívida, algo nesse sentido, é nítido que lá na matrícula vai estar constando que existe a união estável e que existe um pacto. Existindo isso, no meu ponto de vista, existiria também a necessidade da outorga convivencial, mas esse é o meu posicionamento, perfeito? E a terceira observação em relação a esse artigo 1725 do nosso Código Civil é a seguinte, né? Que o Código Civil de 2002, graças a Deus, acabou encerrando uma polêmica em relação à prova de esforço comum ou não. O que eu quero dizer aqui com vocês? Quando o nosso 1725 do Código Civil fala que o regime que será aplicado como legal o supletório é o da comunhão parcial, caiu por terra a necessidade de se provar esforço comum. Era muito difícil, por relatos que a gente já ouviu falar, professores, enfim, de situações em que era uma união estável, precisava provar esforço comum, e aí, sempre quando precisa provar esforço comum, é um problemaço. Sempre é um problema.
Sempre é um problema. A pessoa, ela adquire um bem dentro de uma união, dentro de algo, dentro de um casamento, dentro de momentos, vamos dizer assim, que são momentos bons, felizes da união. Então, dificilmente a pessoa vai pegar a nota fiscal e vai guardar essa nota fiscal de absolutamente tudo, vai pegar essa nota fiscal e está lá no nome dela. Então, assim, são situações bem específicas e diferenciadas que acaba, querendo ou não, ali, gerando uma dificuldade prática e técnica muito grande. Então, quando vem esse 1725 e fala regime legal, comunhão parcial aplica-se para a união estável, acabou a necessidade de prova de eventual esforço comum para que esses bens sejam comunicados. Ou seja, entrou na união estável, seja ela reconhecida já perante uma escritura pública ou não, sendo ela reconhecida posteriormente mediante uma sentença judicial, se um bem foi adquirido durante a constância da comunhão, este bem será partilhado. Perfeito? Salvo naquelas causas de incomunicabilidade dos bens previstos na comunhão parcial, que foi o objeto de estudo aqui nas nossas aulas de regimes patrimoniais do casamento. Perfeito? Mas aqui, então, nós temos a dispensa da prova de esforço comum em relação à nossa união estável. Perfeito? Enunciado 115 do CJF reitera esse posicionamento. Primeira jornada de direito civil, lá nos remotos anos de 2002, né? Pelo qual a presunção de comunhão de aquestos na constância da união mantida entre os companheiros, sendo, portanto, desnecessária a prova de esforço comum para se comunicarem os bens adquiridos a título oneroso durante este período. Beleza? Então, nós destrinchamos os efeitos pessoais, os efeitos patrimoniais. Agora a gente vai colocar aqui algumas questões interessantes, a começar, por exemplo, pelo dispositivo do 1726, que fala para nós da conversão da união estável. Lembre-se, gente, que nós temos dentro da nossa Constituição um comando que diz, né, dentro do artigo 226, falando que existe a preferência e a facilidade de converter-se à união estável em casamento. E aí veio o 1726 do Código Civil e fala, ó, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. O que acontece? Como o nosso comando constitucional é a facilitação da conversão da união estável para o casamento, quando vem o código, o legislador, e fala, mediante pedido ao juiz e assento no registro civil, parece que ele está querendo criar obstáculos em relação à própria norma constitucional, porque ele está exigindo ali uma ação judicial para que se faça a conversão desta união estável em casamento. Mas, como eu destaquei para vocês no slide, existem alguns tribunais de justiça, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, dentro do provimento 252005, que permite ali, que foi atualizado em 2012, que permite sim a conversão da união estável em casamento direto pelos cartórios, tá? Pelo oficial do registro civil. Aqui no Paraná, salvo melhor juízo, também é assim, tá? Você não precisa mover uma ação judicial para fazer a conversão da união estável para casamento. Você faz isso direto no ofício do registro civil, beleza? Diretamente, então, no cartório, não necessitando de mover uma ação judicial somente para fazer essa conversão. Nós temos algumas propostas, né? Primeiro, o PL 470 de 2003, que iria alterar esse dispositivo, né? Que, na verdade, o PL 470 de 2013 é o nosso chamado Estatuto das Famílias, que é encabeçada pelo IBDFAN, que bastaria ali essa confusão prevista no caput do 1726. Mas, além disso, nós temos um projeto da lei de desburocratização, até objeto de análise de um TC de um orientando meu desse ano, que pretende alterar esse artigo 1726 para colocar algumas redações mais claras. Por exemplo, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao registro civil, submissão ao procedimento de habilitação de casamento e assento no registro civil, ou seja, e também passaria a facilitar, né, facultar, estabelecer que é facultado aos companheiros requerer a inserção da data de início da união estável, desde que a presente declaração confirma a reconhecida de todos seus descendentes unilaterais ou comuns, consentindo com a data informada, ou, se for o caso, declaração de inexistência de descendentes.
Por que disso, né? Esse parágrafo único que seria incluído? Para saber quais serão os efeitos. Porque vamos imaginar que se tem uma união estável anterior a este casamento que está sendo convertido, essa união estável, né? Você está convertendo a união estável em casamento, se você faz esse documento, os efeitos dessa união estável, desse casamento, desculpa, serão efeitos retroativos, né? Ou seja, esses efeitos eles retroagirão lá na data que se começou essa união estável, que aí nós temos uma preservação em relação a todos os aspectos patrimoniais desse casal. E eu destaco para vocês esse posicionamento previsto lá no STJ, no RESP 1.685.937 do Rio de Janeiro, que fala para nós, ó, os artigos 1726 do Código Civil e o artigo 8º da Lei 9.278 de 96 não impõe a obrigatoriedade de que se formule pedido de conversão de união estável em casamento exclusivamente pela via administrativa. Ou seja, está reiterando a possibilidade dos tribunais de justiça colocarem uma regulamentação em relação a essa questão, beleza? E, além disso, coloca para nós que a interpretação sistemática dos dispositivos à luz do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, confere a possibilidade de que as partes elejam a via mais conveniente para o pedido de conversão de união estável em casamento. E, além disso, acrescento com o enunciado 31 do IBDFAN, que fala para nós que a conversão da união estável em casamento é um procedimento consensual administrativo ou judicial, cujos efeitos serão ex tunc, perfeito? Salvo nas hipóteses em que o casal optar pela alteração do regime de bens, o que será feito por meio de pacto antinupcial, ressalvado os direitos de terceiros. Ou seja, via de regra, quando presente uma união estável e quando presente a conversão dessa união estável em casamento, este casamento terá efeitos patrimoniais retroativos à data da celebração, entre aspas, da concretização da união estável. Beleza? Salvo daí se no casamento estipularem ali um regime de bens diferenciado, que aí vai ser feito pacto antinupcial e estabelecerá um outro regime dali para frente. Beleza? Adoção do nome, sobrenome, enfim, do companheiro, né? Primeira coisa que a gente tem que destacar é o próprio comando legal que está na Lei de Registros Públicos, no artigo 57, que fala para nós, ó, a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Parágrafo 2º, ó, a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente, e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Parágrafo 3º. O juiz competente somente processará o pedido se tiver expressa concordância do companheiro e se da vida comum houverem decorrido no mínimo 5 anos ou existirem filhos da união. Parágrafo 4º. O pedido de averbação só terá curso quando desquitado o companheiro, se a esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia. Parágrafo 5º. O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a outra. E parágrafo 6º, finalmente, tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstas nesse artigo serão processados em segredo. O que nós temos aqui, gente? A plena possibilidade da adoção do sobrenome, do nome do companheiro, em relação à caracterização da união estável também. Então, hoje é plenamente possível, dentro da escritura pública mesmo, se faz isso, e aí leva direto para registro, às vezes é até dispensável esse pedido judicial. Se for conveniente para o oficial do registro civil, essa confirmação perante a autoridade judicial, ele vai remeter isso através de uma consulta para o juiz ali, representante dos registros públicos, beleza? Mas, via de regra, hoje, isso é bem tranquilo.
Mas aqui a gente tem uma outra questão que a gente poderia falar, né? Que é esse informativo, que já é uma resposta em relação a esta pergunta, que é o informativo 506 do STJ, que diz respeito, né? Será que é necessário? Primeiro, é possível o companheiro adotar o sobrenome da companheira? Hoje, claramente, isso é possível. Né? Como no casamento, que na união estável, nós também aplicaríamos, beleza? E também nós temos uma questão muito interessante, que, novamente, em relação a essa questão da exigência de submeter ao juiz, algo nesse sentido, existe uma questão problemática, vamos dizer assim, para não falar o mínimo. Por quê? Porque, vamos imaginar esse prazo mínimo. Está vendo aqui, ó, parágrafo 3º. O juiz competente somente processará o pedido se tiver expressa concordância do companheiro e se da vida em comum houverem decorrido no mínimo 5 anos ou existirem filhos da união. A dúvida é, será que pode a lei de registros públicos estipular um comando que está previsto dentro do inciso 1º do artigo 5º da Constituição? Ou seja, será que esse dispositivo, essa exigência em relação a prazo, exigência em relação aos filhos, algo nesse sentido, que aparentemente é uma coisa que está bem desatualizada e superada, é constitucional? E aqui está a resposta. Informativo 506 do STJ. Ó, é possível alteração de assento registral de nascimento para inclusão do patronímico do companheiro na constância de uma união estável, em aplicação analógica do artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil, que diz respeito ali ao casamento, né? Desde que seja feita a prova documental da relação por instrumento público, e nela haja anuência do companheiro cujo nome será adotado. Ou seja, dentro de um instrumento público, um reconhecimento da união estável, um contrato de convivência, algo nesse sentido, feito num cartório, com anuência nítida, né, do companheiro ou da companheira, será feito, então, essa questão. E o artigo 57, concluindo aqui, né, parágrafo 2º da Lei 6.015 de 1973, outorgava, nas situações de concubinato, tão somente à mulher a possibilidade da averbação do patronímico do companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios. Entenda-se, sem a supressão do seu próprio sobrenome, desde que houvesse impedimento legal para o casamento e não havendo específica regulação quanto à adoção do sobrenome pelo companheiro, ou seja, união estável. A imprestabilidade desse dispositivo legal para balizar os pedidos de adoção de sobrenome dentro de uma união estável, situação completamente distinta daquela para o qual foi destinada a referida norma, reclama a aplicação analógica das disposições específicas do Código Civil relativas à adoção do sobrenome dentro do casamento, porquanto se mostra claro o elemento de identidade entre os institutos e a parelha ratio legis, né, relativa à união estável, com aquela que orientou o legislador na fixação, dentro do casamento, da possibilidade de acréscimo do sobrenome de um dos cônjuges ao outro. Ou seja, hoje, no STJ, nesse informativo 506, essa questão está, portanto, amplamente superada, tá? Além disso, o que mais a gente poderia falar aqui que é importante? Alimentos. Alimentos nós vamos estudar ainda, mas é nítido que, dentro do rol do artigo 1694 do Código Civil, nós temos, sim, a garantia em relação aos alimentos entre os companheiros. Então, é possível, sim, a aplicação aqui para a união estável das mesmas regras previstas no casamento em relação às verbas alimentares. Beleza? E assim, para a gente concluir já. Nós tivemos, dentro de 2015, a promulgação do nosso CPC. Um ponto. Lembrem-se, nosso Código de Processo Civil anterior ao de 2015 era 1973, ou seja, antes da nossa Constituição Federal e antes do nosso próprio Código Civil. No Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos
todos os dispositivos falando de casamento e nenhum dispositivo falando de união estável. A figura da união estável e o reconhecimento da união estável como entidade familiar, vocês bem sabem, se deu a partir de 1988, com a Constituição da República. Perfeito? Depois vem o Código de 2002 e acaba sinalizando nesse sentido, é nítido, né? Que se a Constituição reconhece, o Código Civil também reconheceria. Mas nós tínhamos um estranhamento, porque o nosso CPC não falava absolutamente nada ainda. Então, quando veio o Código de 2015, Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos uma série, assim, mudanças. Quando tem casamento ali, vai estar acompanhada a ideia de união estável. Então, por exemplo, impedimentos para juiz ali, nos casos que tiver ali a cônjuge, vai ter também a companheira ou companheiro, enfim. Em relação, às vezes, parentesco por afinidade desse companheiro e dessa companheira, também vai ter os impedimentos. Então, tudo isso vai estar previsto. Em relação à citação, quando tem ali um evento morte que não pode ser citado no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, visando ali a proteção em relação ao luto da família, como direito da personalidade, nós também temos isso resguardado para os companheiros hoje. Também a ideia de você não ser obrigado em relação a depor sobre fatos que gerem ali a desonra do consorte, que é uma ideia que também é inerente ao casamento, que você não depõe em juízo algo que seja contrário em relação a este consorte. A ideia da qualificação, vocês no núcleo de prática provavelmente já se depararam com isso, né? Hoje é obrigatório fazer ali dentro da qualificação, na questão do Estado Civil, aparecer em união estável, né? Então, hoje se faz obrigatório se colocar que as partes ali encontram-se, vivem em uma união estável, porque isso, querendo ou não, dentro do próprio inciso, acho que inciso 2º do artigo 319 do Código de Processo Civil, fala lá, né, que vai indicar se é uma existência da união estável, a profissão, o número, por exemplo, do CPF, CNPJ, enfim, se for o caso. Então, nós temos essas questões. Além disso, a ideia de testemunhas, né? Nós temos também a ideia de impedimento em relação à questão de testemunhas, inventário, a legitimidade do companheiro para se propor ali, para se abrir esse inventário. Isso é muito importante, sobretudo a partir da inconstitucionalidade do 1790, que se deu em 2017, da equiparação para fins e efeitos sucessórios do companheiro em relação ao cônjuge. Então, hoje, o companheiro ele tem plena legitimidade para propor ali, para ajuizar a ação de inventário, e ele será um inventariante, provavelmente, né? Ele tem essa possibilidade de ser inventariante, e é recomendável que ele seja um inventariante. Isso não estava previsto ali no ordenamento anterior, estava assim previsto na doutrina, estava previsto na jurisprudência, mas não tinha esse comando legal. Uma outra coisa, tutela da ameação, ou seja, a pessoa, o companheiro está sendo executado e aí se bloqueia, por exemplo, o veículo. Só que esse veículo foi adquirido na constância da união, ou seja, 50% é do companheiro, 50% é da companheira. Vamos imaginar assim, a execução é contra a companheira, perfeito? Então, o que pode o companheiro? Nos famosos embargos de terceiro, né? Ou seja, tem uma plena legitimidade para fazer assim, opa, peraí, credor, você de fato tem ali uma dívida contra o devedor, por um acaso essa devedora é minha companheira, mas esse 50% deste bem móvel tem que ser preservado, porque a gente adquiriu na constância da nossa união, portanto, a gente está dentro do regime da comunhão parcial de bens, então vai fazer ali um recorte e vai assegurar esta meação. Beleza? Então, assim, dentro do Código de Processo Civil, nós tivemos inúmeros dispositivos que acabaram colocando o avanço em relação a todas essas questões, em relação a essa, enfim, esse reconhecimento da necessidade ali que se tinha de se posicionar a união estável, como, querendo ou não, uma entidade, como eu comentei com vocês, que provavelmente
ultrapassou hoje o casamento, dentro do plano processual também. Beleza? Gente, um ponto, tá? Voltando somente na questão da outorga. Via de regra, por mais que se fale em dispensa, algo nesse sentido, sempre pegue outorga do companheiro ou da companheira, tá? Se resguardem. Isso é um tema que o STJ vira e mexe, ele muda de posicionamento. Então, assim, não corram o risco de prejudicar um cliente seu em relação a essa questão da outorga. Se você sabe que está como em união estável, e aí é um ponto interessante, né? Porque se o nosso comando processual fala para as partes indicarem se elas estão ou não dentro de uma união estável, a questão que fica é a seguinte: vamos imaginar que a pessoa encontra-se dentro de uma união estável e aí você tem lá o bem, perfeito? Que ela está garantindo. Vamos imaginar que ela está locando um imóvel comercial e ela coloca como garantia um bem automóvel, que está no nome dela. Você não sabe se essa pessoa está ou não em união estável. Só que ela colocou esse bem. Esse bem automóvel foi adquirido durante a união. Beleza, a pessoa não paga. Você vai cobrar essa garantia. Tranquilo? Cobrou a garantia. Aí aparece a companheira e fala: opa, eu estou numa união estável e preciso resguardar meu direito de meação. A dúvida que fica é: mas tudo bem, mas e a boa-fé? Essa pessoa não tinha que ter indicado que ela se encontrava dentro de uma união estável? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Se vai fazer um contrato, coloca que está em união estável e pega a outorga convivencial, a outorga, que é a nossa chamada outorga marital, uxória, mas aqui para o nosso união estável será chamada de outorga convivencial. Sayuri, você levantou a mão? Sim, na verdade eu queria saber se naquele artigo que fala da conversão da união para o casamento, o juiz é o juiz de direito? O juiz de paz? De direito, né? Seria o juiz de direito. Só que hoje, novamente, hoje se faz no cartório, tá? Tá. Beleza? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Perfeito? Não lembro quem mandou para mim aqui no começo, acho que foi o Valdineia, né? Falou: professor, achei que nem ia ter aula. Então, a gente conseguiu entregar aí todas essas questões que são bem objetivas, porque, novamente, nós já vimos praticamente tudo lá no casamento e só pontuamos algumas diferenciações em relação à nossa união estável. Perfeito? Fechou? Beleza. Beleza, então. Obrigado. Tenham todos uma boa noite, bom descanso e até na sexta-feira. Obrigado, Sayuri. Boa noite, um Boa abraço. noite. Boa noite, Nelson. Odineia. Adriano, boa noite.